Bom dia, turma. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Por enquanto ainda remota, né? Devido ao Covid-19. Para essa semana hoje nós vamos nos dedicar a estudar o gênero jornalístico, tá? Então, para isso eu preciso que vocês peguem o livro didático. Vocês vão pegar lá no capítulo 4. Vai ter essa capinha aqui do livro, tá? O capítulo 4, ele vai iniciar lá na página 84 e a partir desta página nós vamos trabalhar esse tipo de texto e alguns exercícios. São poucos, mas nós teremos que trabalhar, ok? De acordo com o roteiro de aula de vocês, nossa aula 1 hoje é para vocês lerem os textos jornalísticos do capítulo 4, página 86 até 88. E depois responder uma pergunta que a prof fez lá no caderno de vocês, no roteiro. O que é um texto jornalístico, tá? Então, observando aqui essas três imagens, notamos que há a presença de uma cena de um telejornal aqui, de uma pessoa gravando, tem todos os apetrechos, os aparelhos, né? Nessa segunda cena, nós vemos pessoas trabalhando em rádio, tá? Então, é um veículo diferente da primeira imagem, tá? E a terceira imagem, nós temos jornais e revistas e jornal impresso, tá? Nós temos aqui o Globo, o Estado de São Paulo e uma revista, tá? Uma revista de moda. Então, nós temos aqui três veículos de comunicação diferentes um do outro, tá? O que eles têm de diferença e semelhança, a prof vai mostrar agora para vocês. Mas o primeiro passo eu já posso afirmar para vocês. Todos tratam-se de textos jornalísticos. Quando a gente fala essa palavra jornal, não é só aquele jornal da televisão. Pode ser aquele jornal impresso, aquele jornal que você escuta na rádio, né? Então, o texto jornalístico, ele tem uma principal função, que é transmitir informação, tá? Seja ela por telefone, celular, que agora nós temos essa ferramenta, seja por rádio, né, só ouvindo, seja por rádio que também já tem acesso a ouvir e falar e ver também, ou o jornal antigo, nosso primeiro jornal, o jornal impresso, tá? Durante essa explicação, o que vocês poderão aprender? Todos esses slides eu fui recortando do livro de vocês, tá? Então, vocês podem ir acompanhando a partir desta página 84, com o livro na mão e escutando a aula da prof, tá? Então, aqui, o que você pode aprender com saber o que é esse texto jornalístico, para que serve esse texto? E outra coisa também, tudo que está lá naquele texto, seja impresso, seja visual, nós podemos, de fato, confiar em toda e qualquer informação que vem na nossa mão, que nós temos acesso? E aí? Há uma diferença também entre informar e opinar. Será que a opinião daquele jornal informa fatos verdadeiros? Não é? Não é porque está lá no jornal, a gente tem que acreditar em tudo, né? Então, para que serve o texto do gênero jornalístico? Nós podemos confiar em toda a informação a que temos acesso, sim ou não? Nós temos a notícia como um gênero jornalístico, né? E as notícias de modo geral, ela é somente, puramente informativa? Qual que é a nossa responsabilidade sobre as informações que chegam à nossa mão e a gente acaba passando essas informações para outras pessoas? Um exemplo bem claro disso é o nosso próprio grupo de WhatsApp, de Facebook, né? Nós temos a responsabilidade de passar apenas informações verdadeiras, não é? Até porque está previsto em lei que quando nós cometemos esse tipo de infração, a gente pode ser punido, né? Nós podemos até responder por crime por propagação de notícias falsas, que nós temos um nome chamado fake news, tá? Tudo isso a prof vai mostrar para vocês, tá bom? Aqui nós temos uma pergunta, né? Eu vou propor para vocês
pensar a princípio em relação a essa pergunta, né? O assunto desse texto que a gente vai trabalhar a partir de agora. Ele vai falar de uma informação ou de uma opinião? Então, a princípio, o que é um texto jornalístico, né? Todo texto jornalístico ele tem como proposta, como função, designar uma informação aos leitores, seja ele visual ou apenas, né, ouvindo. Enfim, toda notícia, todo texto jornalístico tem essa principal função, transmitir uma informação. Mas, às vezes, dependendo do jornal, parece que assim, cada jornal ele carrega um tipo de como que eu posso dizer para vocês? Existem jornais que têm aquela forma diferente de outro jornal dizer a mesma notícia. Se você assiste TV Globo, você vê aquela notícia e você assiste uma outra emissora de canal de TV e você vê a mesma notícia sendo noticiada de forma distinta. Por quê? As duas possuem pensamentos e ideologias diferentes uma da outra, principalmente se for relacionada a partido, né? Então, assim, todo tipo de notícia, ela tem que ser verificada se de fato é real ou não. Seja principalmente se o veículo de informação for Facebook, tá? Por quê? Às vezes, sendo a função de transmitir uma informação, às vezes a pessoa que faz isso vai transmitir uma informação, mas de acordo com a opinião dela. Então, há uma diferença, tá? Entre informar e opinar. Informar vamos supor um exemplo, é como se eu visse um acidente e eu relatasse o que aconteceu, essa é a informação. E se eu quero opinar, eu vou falar a minha opinião em relação àquele acidente que aconteceu. Então, há uma diferença bem grande entre informar e opinar, tá? Todo jornal tem a sua opinião. Todo jornal deveria ser neutro, mas cada um tem a sua opinião, tá? Então, vamos pensar em relação a isso, a informação e a opinião, ok? E aí, vai aparecer para vocês no livro de vocês uma notícia, na verdade, uma reportagem, tá? Há uma diferença entre notícia e reportagem também, que eu vou passar para vocês. Essa reportagem vai falar da vida de uma menina que chama Sofia. Ela tem 12 anos de idade. Na época que essa notícia, essa reportagem foi feita com ela tinha 12 anos de idade. Hoje não tem mais, tá? Porque a notícia não é mais deste ano, é de 2016, então ela tem um pouquinho mais de idade, tá? Hoje nós estamos em 2020, né? Então são 4 anos mais velha. Pois bem, aqui nós temos um pequeno texto que vai falar dessa menina, que vai falar do empoderamento dela enquanto menina na época criança, negra, e vai falar também das conquistas que ela tem feito, tá? Através da música. Não é à toa que ela é reconhecida como MC Sofia. Então, nas letras de música dela, a gente vai verificar praticamente em todas elas um certo poder, né, vamos dizer assim, através das letras de música que ela faz, ela tenta combater o racismo, ela tenta combater a desigualdade social, ela mostra de fato para que ela veio, né? Então nós temos aqui o início do texto, vocês vão ler aí, tá? Aqui tem a segunda parte do texto que vai falar quando ela começou, que o show dela, o primeiro show dela que ela realizou foi aos 5 anos de idade. Depois vai falar de como que ela prepara essas músicas, vai falar dos pensamentos da mãe, que as pessoas, o que as pessoas acham dela enquanto cantora, o que ela deseja na época, o que ela desejava ser quando ela crescesse, né? Vai falar da trajetória de vida dela em relação a esse dom e esse gosto que ela tem pela música. E claro, vai nas letras de música dela vai falar desse poder, dessa mostrar a menina principalmente como protagonista da sua história, tá? Vocês vão ler aí, se quiser travar o vídeo para poder fazer a leitura, faça, tá? Aqui é o finalzinho, tá?
mostrando um pedacinho do videoclipe dela, e vai terminar o texto dizendo algumas opiniões em relação a isso. Então é importante vocês notarem quando vocês fizerem a leitura que o texto ele vai ter uma informação que é para falar da vida da Sofia enquanto cantora, mas ao mesmo tempo vai colocar lá dentro do texto algumas opiniões dela em relação a isso. Não é a opinião do jornal, tá? Essa reportagem aí, reparem, ó, foi publicada em 2016, o nome chama Diário de Pernambuco, e quem publicou essa reportagem, quem fez, foi a Larissa Lins, tá? Então, aqui nesse texto, a gente não consegue visualizar a opinião da Larissa, tá? Que é a pessoa que fez a entrevista, que realizou a reportagem com a Sofia. Mas nós conseguimos ver opinião e informação da Sofia dentro do texto, tá? Então há uma diferença de quem é entrevistada para quem entrevista e toda a equipe. Então o jornal, ele vai transmitir uma informação que é para falar do empoderamento de uma criança de 12 anos, certo? Ponto. Mas essa criança de 12 anos colocou a opinião dela, tá? Então a opinião dela não tem nada a ver com a opinião do jornal, ok? Aí depois vocês vão ler mais para frente, continuando, nós vamos seguir até a página 86, tá? Vocês vão ler esse pequeno, é uma entrevista, tá? Vai ter um diálogo aí dessa entrevista entre adolescentes, tá? Que vai falar de como que é ser esse adolescente cigano, tá? É uma revista de uma edição que chama Descolados, tá? E vai trazer uma realidade desconhecida, mas também cheia de riqueza, do povo de fato cigano, tá? Então, quem realizou essa entrevista aí foram duas pessoas e entrevistaram crianças, no caso aqui adolescentes, que vivem em diferentes lugares, tá? Vai falar de como que é a trajetória de vida deles, em relação à cultura cigana, o que eles podem contar em relação à música, à dança, às comidas, o que eles mais gostam de fazer, por que eles gostam de ficar transitando de um lugar para o outro, né? Também vai falar vai perguntar se eles sofrem algum tipo de preconceito por ser cigano, né? Então, nessa entrevista, vocês vão ver que também se trata de um gênero jornalístico. Então, são coisas diferentes, ó. Nós pegamos ali uma reportagem que vai trabalhar, que vai apresentar como conteúdo a vida da Sofia, e depois vocês vão ver ali uma entrevista, que também é do gênero jornalístico, afinal de contas é feito um diálogo ali, colocado em uma revista, em um jornal, em um veículo de informação que seja mais viável para esse tipo de relato. Neste caso, nós temos uma revista impressa, que é chamada de Descolados, tá? Então, foi feita uma entrevista e essa entrevista foi colocada dentro de uma revista que chama Descolados. E o assunto, o conteúdo desse assunto, a gente vê informação, tá? Nós não temos ali a opinião da revista, nós temos a opinião dos entrevistados. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Saber o que é informação e o que é opinião. Aqui é o finalzinho da entrevista, tá? E aqui nós vamos conversar um pouco sobre essas perguntas, que está no livro de vocês também, tá? Reparem onde eu marquei um círculozinho. Então, depois que vocês lerem esses dois textos, tá? Vocês vão se perguntar qual que é o assunto tratado neles, que foi escolhido, qual foi o assunto principal. É bem óbvio, né? Na letra B, qual que é a finalidade desse texto que você leu, dos ciganos, né? Qual que foi? Ele foi produzido considerando um conteúdo geral tratado, fornecer informação ou explicar uma opinião? Ele vai informar ou vai colocar uma opinião de alguém?
Cuidado com o que vocês vão escrever, tá? Porque esse texto ele transmite uma informação, tá certo? A informação é para falar de como que é a vida dos adolescentes ciganos. A revista não opina, ela apenas informa. A opinião ela vai existir nos entrevistados que deixaram publicar, tá? Então vocês vão responder essa questão aí, certo? Lá na letra C, qual que é a sua opinião sobre o que você leu? Todo texto jornalístico ele é importante? É para você estar sempre ali ligado, antenado nas notícias, no que passa no nosso dia a dia, né? Mas você, quando você leu esse texto, você achou ele importante? Sim ou não e por quê? Tá? Quando você lê algum texto, você agrega informações em relação ao texto. Aí essas interpretações que vocês vão fazer, vocês têm que ver se de fato vai ser relevante ou não para vocês, tá bom? São essas. Tem mais uma perguntinha? Qual que é a finalidade de textos como esses, presente em jornal e revista? Acabei de falar. Qual que é a principal finalidade de texto jornalístico? Transmitir informação ao público leitor, né? Transmitir a informação à sociedade em modo geral, seja ela através de qualquer veículo de comunicação, celular, internet, seja através de jornal impresso, de folhetins. Então, todo texto jornalístico, ele possui essa finalidade, transmitir uma informação sobre um determinado assunto, para que você, leitor, tenha uma opinião formada sobre o assunto que você acabou de ler, ok? E, é claro, aqui eu trouxe para vocês outro tipo de conteúdo que também é um texto jornalístico, tá? Nós vamos ver em relação a esse texto aqui uma finalidade diferente dos dois que vocês vão ler. Os dois anteriores, que é a vida da Sofia e a vida dos ciganos, dos adolescentes ciganos, nós não conseguimos notar uma certa opinião formada no jornal, no conteúdo, só apenas dos entrevistados. Agora, esses textos aqui, que a gente chama de cartoon, de tirinha, de charge, o próprio conteúdo dele é um texto, tá? Todo texto transmite informação, seja ele desenho, placas, seja um sinal, um gesto. Então, nós já conversamos sobre isso, né? Então, aqui a gente consegue visualizar em um único desenho uma crítica. Uma crítica é saber nós, enquanto leitores, nos posicionarmos em relação ao texto e saber se de fato esse gênero cartoon está transmitindo uma informação e uma opinião, né? Há uma diferença bem grande. Cada texto desse vai trazer um tipo de problema que a sociedade vive. Vamos olhar? Aqui nós temos esse cartoon número 1. Olha o desenho. O homem está usando aquele boçal que a gente chama, né, que os cavalos usam, e a rédea, no caso, que a pessoa que usa para poder domar e guiar. Aqui, no caso, nós temos a televisão domando a pessoa, né? Por quê? Porque o controle das mídias de comunicação, ela é tão forte nas pessoas que não têm opinião própria, que a pessoa acaba tendo a opinião de apenas o que a TV informa. Então, as pessoas que não possuem a mente aberta, a TV vai dominar sim, principalmente em relação ao consumo, ao poder de compra, né, de aquisição. Há uma crítica em relação a isso, né? Nós podemos nos deixar acontecer isso? Nessa segunda aqui, ó, nós temos um entrevistador, a pessoa está gravando com um jornal, né? E a pessoa aqui do lado está chorando. E ele fala bem assim para a dona, ó, será que dá para a senhora chorar olhando para a câmera? Né? Então, assim, é uma crítica, porque as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, há inúmeras pessoas que utilizam da desgraça das outras para poder ter mídia. Por que a maioria desses jornais, principalmente jornal da TV, quando você liga, só está passando sobre desgraça? Só está falando de acidentes, só está falando de morte, É importante a gente saber desse tipo de informação? Sim, é importante.
mas a maioria do jornal você vai ver, ele tem um certo perfil em relação a isso. Hoje, quando vocês vão assistir TV, o que mais passa? Sobre quantas pessoas morreram de Covid, né? Sobre os leitos que não estão tendo, né, nos hospitais, sobre os mais dos problemas do que dos próprios curados, das vacinas, de coisas boas que acontecem. Então, infelizmente, a mídia ela vai repercutir coisas negativas, porque é o que vai fazer com que nós pensamos em relação a isso, tá? Então, todo cartoon ele tem uma problemática atrás de uma pequena imagem, tá? Aqui também nós temos mais um cartoon. Olha só este desenho. As pessoas estão sentadas em um restaurante, uma lanchonete, né? Tá tomando café, os outros estão trabalhando e aqui essas pessoas estão tomando água e mexendo no celular. Pois bem, olha o diálogo. O Facebook agora vai avisar quando uma notícia for falsa. Aí o outro lá de trás, minhas fotos. Aí o outro aqui, minhas viagens. É claro que é uma crítica, né? Porque tudo que você vai colocar, principalmente no seu veículo de informação do Facebook, que é uma rede social, né? Essa informação que você está colocando lá, às vezes pode ser falsa. Você vai lá, tira uma fotografia diferente, né? A gente vê bastante meme em relação a isso, né? Aqui, o Facebook hoje, ele é uma rede social que muita gente burla, até porque ele é para maiores de 18 anos, né? Para maiores de 18. Porém, isso não acontece, tem muita gente menor de idade tendo essa rede social no Facebook, Instagram, enfim. Acaba omitindo e mentindo algum tipo de informação para repassar e para você ter um status. Olha a crítica que está fazendo, né? E, claro, vai ter as fake news, né? Que esse nome, fake news, é bem conhecido por vocês e por todos da sociedade de modo geral, né? Essas fake news são o quê? São notícias falsas que são transitadas, distribuídas em rede social ou em qualquer veículo de informação por fonte que a gente não conhece. Hoje em dia, existem muitas pessoas realizando fake news e há crime para isso, né? Tanto que sancionaram uma lei que quem faz a fake news hoje, ela pode ser punida, pode ser presa, pode ser responder judicialmente, né? Então, atualmente essas fake news, elas se propagam assim de uma forma exorbitante. Você posta uma notícia, principalmente se for Facebook, e essa notícia ela vai propagar rapidamente, né? E a notícia, tá? Essa notícia, ela, assim como eu falei para vocês, ela também faz parte do gênero jornalístico, porque cabe lá apenas noticiar algo que for de forma clara ao interesse do público, tá? E essa informação ela tem que ser objetiva, não tem que ter opinião nenhuma, tá? Saber onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem que estava envolvido nesse tipo de notícia, seja ela de acidente, seja ela de um governo, seja ela de benefício, seja de retorno às aulas, seja sobre Covid, qualquer tipo de notícia, ela tem que ter apenas informação, ok? E não opinião. Aí vocês vão ler também um pouco mais sobre a notícia, tá? Do que se trata, aqui eu acabei de explicar para vocês, que tem que considerar o tipo de leitor, né? Tudo ajuda dentro da composição de um texto da notícia para poder colocar ali mais informação. Todas as palavras, as imagens, elas são importantes, nada é desperdiçado, tá? Porque toda forma, toda escolha feita de um tipo de notícia, de uma fotografia, de como está escrito, tem que ser bem rápido, tá? Porque a notícia ela é diferente da reportagem. A notícia ela é um fato noticiado diário. Todo dia, todo momento saem notícias, não é? Uma reportagem não. A reportagem, claro, é feita uma notícia sobre essa reportagem,
uma reportagem de alguém conversando com alguém. Mas a reportagem ela é demorada, ela tem um planejamento antes da notícia, tá? Então a notícia é diário, no momento, do agora. Já a reportagem, ela é mais demorada, ela é planejada, tem que ir no lugar, tem que conversar com a pessoa, tem que falar com a pessoa sobre o assunto, e como se fosse um ensaio, e aí depois solta a reportagem. Então, essa é a diferença, tá? Então, nós falamos da notícia, nós falamos da fake news, nós falamos de jornais, nós falamos de reportagens, de entrevista, né? Que precisa de ter um entrevistado e um entrevistador. Há também outros tipos de textos jornalísticos que a gente chama de artigo de opinião. Aí, nesse artigo de opinião, vai ter, sim, de fato, a opinião da pessoa. Só que nós não vamos trabalhar ele por enquanto. Nós vamos trabalhar apenas informações e não opiniões, tá bom? O que é importante vocês saberem, como professores de português também, nós não podemos nos esquecer que todo texto, se for notícia, se for reportagem, a reportagem há alguns verbos no passado, mas se for notícia principalmente, como é fato do dia a dia, como é uma novidade, é algo instantâneo praticamente, nós temos algumas marcas, algumas características que só ela tem, né? Por exemplo, os verbos. Os verbos sempre estão no presente, né? Conforme vocês forem lendo, vocês vão perceber que a notícia é do dia porque aconteceu hoje, no agora. E o verbo tem que estar no presente, tá? Esses fatos marcados são colocados no presente, ok? Então, esta é uma das principais. Outra, a opinião não existe, tá? A informação, ela é clara, ela é objetiva e rápida. Porque a notícia é assim, ó, você parou e já aconteceu. E depois vai vir outra, vai vir outra. O que muda entre uma notícia e a outra é o assunto. Porque tem a notícia de morte, tem a notícia de coisas boas conquistadas, de benefícios, tem notícias de acidente, de recuperação do Covid, de morte pelo Covid. Então, há todo tipo de informação, tá? E para finalizar, vocês vão ler aqui esse box, né, um texto que vai falar das consequências de ser feito, né, essa fake news. Então, quais são as principais consequências das notícias falsas que as pessoas realizam compartilhando em rede social? Vão ler e vão agregar ali de importante no pensamento de vocês o que vocês acham sobre essas fake news. Então, galerinha, ó, aqui é o finalzinho dela, tá? Dessa reportagenzinha aqui que é de 2018 e ela é bem recente, tá? O que vocês vão fazer? Para esta aula, vocês vão, claro, ler toda a informação do capítulo 4, que a prof acabou de explicar para vocês. Vocês vão responder a pergunta que eu coloquei lá no roteiro, o que é um texto jornalístico. E a prof já explicou para vocês, então em algum momento do vídeo vocês podem voltar e pegar a minha explicação. Esta é a primeira aula, aula 1. Como a gente está trabalhando o texto jornalístico, nós vamos fazer a aula 2 e a aula 3 também, tá? Aula 2, vocês vão ler aquele box lá, que chama notícia, e vocês vão ler aquele último lá das fake news. Tem as páginas para vocês no roteiro, tá? Depois que vocês lerem, vocês vão responder no caderno de vocês. O que é notícia? Você sabe o que é uma fake news? Então, explique. Então, vocês têm duas perguntas aí. O que é texto jornalístico e o que é uma notícia? E depois, o que é uma fake news? 3, aliás, né? E vocês vão me explicar, ok? Feito isso, você vai para a nossa terceira aula, que é fazer a leitura daquele texto lá dos adolescentes ciganos, que foi publicado em uma revista, tá? E depois vocês vão copiar o exercício 1 e 2 dessas páginas 91 e 92 e vai responder para a prof, tá? Essa foi a nossa aula, tudo sobre texto gênero jornalístico. Espero ter ajudado vocês, sejam caprichosos. Até a próxima, galerinha. Bye, bye.